Olá pessoal, tudo bem com vocês? A entrevista de hoje é com mais uma professora novinha de FMU. Ela acabou agora o primeiro semestre com a gente e foi um prazer conhecer a professora Luciane Jabbour. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Patrícia Salvaia, do canal ABC da Alma, e sou estudante de Psicologia da FMU. E estou entrevistando os nossos professores, porque eu tenho muita curiosidade, assim como vocês, de saber quem eles são. E hoje eu estou aqui com uma professora que eu não conhecia, estou tendo o prazer de conhecer, que é a professora Luciane Jabbour. Muito obrigada, professora, por estar participando dessas entrevistas. Obrigada a você, Patrícia. Obrigada pelo convite. Achei muito interessante essa proposta, né, que você desenvolveu da gente poder ir se reconhecendo, né, de uma maneira diferente, né? Eu acho que nesse momento, especialmente de isolamento, né, mesmo que você já fizesse isso anteriormente, né, eu acho que isso tem um valor, né, exatamente agora, né, onde de maneiras isoladas a gente vai convivendo, né, que é esse valor de sustentar um lugar e criar um espaço que conte para a gente de como é importante que a gente possa se conhecer, né, que eu acho que é uma questão que vem de maneiras diferentes também se tornando melhor dita, né, melhor vocalizada hoje. Né, quando a gente está falando aí, né, do que a gente vive, do que a gente está hoje enfrentando, né, de tudo que acabou ganhando visibilidade agora na pandemia, né, a gente também fala desse lugar, né, da importância, então, desse lugar da gente poder se encontrar, se conhecer, né, de como o comum é importante, né, de como o coletivo é importante. Né, isso tem ganhado muita força, né? Principalmente nesse semestre, né? Como você falou, que a gente ficou no online, não teve esse espaço, né, para fazer essas trocas. Então acho bem legal. A gente podia pensar em fazer umas entrevistas com alguns alunos também, né? Eu fiz entrevista com os alunos sobre os semestres. Então, todos os semestres a gente teve representantes, representante não necessariamente representante de sala, mas representante dos semestres, né, que falaram sobre as disciplinas. Então, por exemplo, eu estou indo para o sexto semestre, aí eu assisto a entrevista do pessoal do sexto para saber quais são as disciplinas, e aí, tipo, quais as dificuldades, quais os textos mais difíceis, onde a gente tem que focar mais. Então, eu fiz com os alunos para isso, né? Ah, que legal! De alunos para alunos. Sim, sim. Muito legal, muito legal. Que bom, né? Porque daí você também vai criando outros ambientes de troca, né? Sim, porque os alunos também gostam dessa troca, também gostam de contribuir, contar, né? Então, eu acho que esse projeto também mostrou isso, tanto que todo mundo está aberto a ajudar, e é bem legal. Olha, que legal, que legal. Né, gente, eu tenho me surpreendido um pouco com isso, até agora no final do semestre, né, onde está todo mundo bem cansado, né? Não é fácil, né, ficar na tela tantas horas diariamente, né, sem outros movimentos. Mas, olha, eu estava falando semana passada para as turmas, né, que de verdade os alunos e as alunas estão de parabéns, viu? Porque foram guerreiros, né? Foram até o final, né? Sim. E isso que você traz agora, né? Estão todos empolgados aí, querendo fazer, querendo participar. Eu falo, nossa, gente, quanta vida, né? Que legal, né? Que a gente pode entender que sentir, né? Que faz sentido, né? Estar junto, participar, muito legal. Quero ver o vídeo. A gente pode assistir o vídeo dos alunos? Pode, está disponível no canal, depois eu te mando o link. Muito legal, muito legal. As professoras e professores vão curtir, viu? Sim, eu até recomendo, porque os alunos falam muito dos professores. Tive aula com tal professor e foi ótimo, o professor é assim, é assado. Nossa, eles foram tão legais nesse momento de pandemia. Então, eu super recomendo que os professores assistam. Que legal, que legal. Vamos divulgar, né? Vamos publicizar. Tá bom. Mas parabéns, viu? Isso tudo para dizer parabéns e obrigada pelo convite. Obrigada. Bom, então eu vou te perguntar, quem é a Luciane? Olha, pergunta pitoresca, né?
Bom, eu posso responder quem sou e quem, na verdade, que é quem eu venho sendo, né? Mas tem coisas que jamais deixarão de fazer parte da gente, né? Então, também eu começo respondendo um pouco por aí. Bom, eu sou uma mulher feminista, antirracista, sou descendente de índios com portugueses, né, pela minha mãe e pelo meu pai de árabes, né, são histórias muito tocantes, né, a das famílias do meu pai e da minha mãe, né, são histórias de luta, são histórias de enfrentamento, são histórias de resistência, né? Então, de alguma maneira, são coisas que fazem parte de quem eu sou, né? E aí o que eu venho sendo, né? Bom, eu sou, então, psicóloga, né? Psicóloga social, né? Na área da psicologia, eu sempre trabalhei, sempre pesquisei, sempre atuei em projetos sociais, né, muito especialmente a partir das organizações do terceiro setor. E, né, foram experiências sempre muito boas, muito ricas, muito importantes, né, para justamente ir construindo, né, o que eu posso dizer que então hoje eu sou, né, são muitas realidades, né, o Brasil, né, mesmo o estado de São Paulo, mesmo a cidade de São Paulo, né, são muitas cidades, né, dentro da cidade, e esse espaço aí que também vai falando de uma diversidade de resistências, de uma diversidade de violação de direitos, né, de uma diversidade de esperanças, né, de medos, enfim, né, são todas coisas que acabam um pouco, por fazerem parte do nosso cotidiano, né, também acabam dizendo um pouco de quem a gente é, né, em virtude daquilo que a gente acaba buscando e aprendendo, né, e vivendo aí com as experiências. E aí, muito dessa experiência justamente é que me leva a ocupar lugares que hoje ocupo, né? Que vão fazendo aí parte de quem eu sou, né? Então, eu estou dando aula agora na FMU, né? Tem sido uma experiência muito importante, né? Desde o início do semestre, que foi quando eu entrei na FMU. Também sou conselheira do Conselho Regional de Psicologia, sou presidente da Comissão de Ética do Conselho, né, que também é um outro lugar, né, o Conselho Regional de Psicologia é um lugar também de muita luta, de muita resistência, né, a nossa gestão, ela se coloca, né, em ação ali no conselho com o mote de uma psicologia que se faz para todo mundo e se faz com direitos humanos, né? Então tem um diálogo também muito grande, né, com tudo aquilo que foi se tornando presente, né, na minha trajetória profissional. E também estou agora ali no finzinho, algumas últimas semanas da entrega do meu doutorado, né, na psicologia social da PUC. Bom, o que mais, né? Sou irmã de 5 irmãos, né? Sou uma pessoa que gosta bastante, né, também de artes, né, de cinema, de música, de dança. Uma pessoa que tem as amigas e os amigos com o maior carinho dentro do coração, né? E, enfim, uma pessoa aí, né, que vai tentando buscar formas de cuidados e maneiras que façam sentido, né, a escolha ali das ações cotidianas, né? Bom, falando em escolha, então, o que te levou para a psicologia? Eu vejo que você comentou, né, que a sua família tem uma história muito forte, e eu acho que essa força já vem na sua voz, a forma como você se coloca já traz toda essa força, né? Então, você escolheu a psicologia para poder lutar nesse sentido? Foi isso que te levou? Olha, a minha escolha pela psicologia, ela nunca deixou de ser curiosa para mim, né?
porque a vida inteira eu quis fazer direito, eu queria ser advogada, né? Quando eu era adolescente, eu dizia: e quando eu tiver uma profissão, eu quero poder defender os fracos e os pobres e os oprimidos, né? Ali com 15, 16 anos era a minha frase, né? Pensando na minha vida profissional. Então, eu sempre quis fazer direito pensando que, de alguma maneira, o direito me traria ferramentas, né? Para estar dessa maneira no mundo e atender ali aquele meu sonho, né, aquele meu desejo lá de adolescente. E aí foram passando ali os anos durante a adolescência, eu entrei em crise, né, com a ideia de fazer faculdade de Direito, porque eu comecei na época, né, ali com os recursos que eu tinha, né, comecei a achar que, na verdade, Direito era uma profissão, era uma ação por demais técnica, e que talvez não fosse exatamente o lugar onde eu conseguiria atuar da maneira que eu esperava, né? Hoje em dia, eu entendo que não é assim, né? Na verdade, eu acho que é, sim, uma ferramenta ali importante, né? Mas, enfim, eu acabei indo para a psicologia, porque nessa época aí, que eu estava nas minhas crises, a minha mãe, ela é psicóloga também, psicóloga social, e ela trabalhava também ali. A gente, na verdade, tem uma trajetória profissional bem parecida do ponto de vista dos lugares de atuação profissional, né? Então, minha mãe trabalhava com criança em situação de rua, trabalhava em abrigo, trabalhava na FEBEM, né? E ela me levava nesses lugares que ela trabalhava. E aí, um dia eu fui na FEBEM, e aí eu olhei para os meninos, para as meninas, numa das unidades da FEBEM, né? E aí eu olhei as psicólogas ali e tal, eu falei que... Aí eu criei uma ideia na hora, né, a partir do momento ali da cena que eu presenciei, eu falei, nossa, quem tá sustentando esses meninos, quem tá junto desses meninos aqui dentro são as psicólogas. Aí eu falei, eu quero ser essa daí, né? Eu quero ser essa psicóloga aí. E aí eu decidi fazer faculdade de psicologia porque eu queria trabalhar na FEBEM. Olha que incrível! Foi por isso. Eu falei, é aqui que eu quero estar. E aí eu fui, né? Entrei na faculdade de psicologia, entrei na PUC, foi ótimo, né? Ter feito a PUC. A gente teve uma faculdade de psicologia em período integral, né? Então, foi uma boa experiência ali de formação. E acabei não indo para a FEBEM, né? Eu acabei indo para outras instituições, outros lugares, né? Marcados ali por várias vulnerabilidades, também no campo da infância, das crianças e dos adolescentes, né? Também foi sempre por aí que eu busquei trabalho. Mas é isso, foi ótimo, né? E a psicologia né, ela é uma ciência, uma profissão que você vai descobrindo, não diferente de qualquer outra, né? Mas, enfim, né, tem algo ali da prática, né, da psicologia que ela prepondera, né, naquilo que a gente vai entendendo que é a nossa profissão, né? Claro, dependendo da maneira também que você promove a reflexão sobre o que você está fazendo, né, ali no cotidiano, né, que implicação que você tem com o que você faz, de maneira que isso possa, na verdade, ir te contando sobre o que você faz, né, portanto, contando sobre a sua profissão, né, sobre o seu trabalho. E, enfim, né, e aí fui me descobrindo nesse campo, na verdade, no fazer, né, aí ao longo dos anos, eu me formei há quase 20 anos, né, me formei em 2001, e enfim, é isso, né, fui me descobrindo na psicologia, né, enquanto a psicologia ia me descobrindo também, né. E durante a sua formação, você fez iniciação, você participou de projetos, você já foi encaminhando a sua carreira durante a graduação? A carreira acadêmica? Não, a carreira profissional mesmo. Durante a graduação, era assim, como a faculdade que eu fazia era período integral, a gente não tinha, na verdade, tantas opções
né, de se inserindo ali em espaços onde a gente já pudesse ir pensando a própria prática da psicologia. Mas a gente tinha muitos estágios, né, muito estágio, assim, eu fiz muito estágio em muitas instituições diferentes, né, de naturezas diferentes. A gente tinha muitas reverberações ali dos estágios, né? Então, projetos que saíam a partir dos estágios, né? A gente tinha uma relação cotidiana muito intensa, né? Todos os dias, o dia inteiro, né? Que essa questão, né, de você, de fato, ter os espaços de encontro, né? Ter um espaço que seja comum, um espaço que seja público, né? Possibilita que a gente também possa construir, né? A partir, mesmo que seja de um espaço institucional, né, que é o espaço de estágio, né, se a gente, na verdade, tem outros momentos, né, que vão alimentando o próprio pensar sobre as experiências, a gente acaba ampliando o próprio universo dos estágios, né? Então, por exemplo, bom, aí e aí tanto que, né, o meu primeiro emprego, ele aconteceu por conta de um estágio curricular, né, que eu fiz no Presídio de Semi-Liberdade de Franco da Rocha, né, que foi um trabalho ali, a gente foi passando de turma para turma, né, a gente abriu um ateliê de artes, né, dentro do presídio, né, junto ali com as pessoas que tinham a arte ali como parte da vida delas. Foi muito legal, foi uma experiência muito rica. E, enfim, né? E aí o primeiro lugar que eu trabalhei acabou sendo um projeto que a gente construiu com 3 homens, né, dessa época aí, desse estágio, que, né, então, na época, eles estavam ali em regime semiaberto, e quando eles saíram do regime semiaberto, que eu estava no 5º ano da faculdade, eles propuseram para nós, né, grupo de estagiários que haviam passado por ali, para a gente desenvolver um projeto numa favela. E aí a gente foi lá, tocou, e foi meu primeiro emprego, né? Eu fiquei nessa favela por 6 anos, né? Uma experiência. O projeto está lá até hoje, cresceu, nossa, uma história assim linda desse projeto, linda, linda. Foi uma experiência muito rica, né? Na verdade, eu acho que, honestamente, de todos os trabalhos que eu fiz, olha, aquele lá, eu posso dizer que foi o trabalho onde foi possível a gente olhar para os resultados, olhar para os impactos, né, no cotidiano, ao longo dos anos, né, embora a gente tivesse pouquíssima experiência, né, porque quem que acabou construindo esse projeto, né, pensando ali na experiência a partir da psicologia, né, foram os alunos de 5º ano e o pessoal que tinha acabado de se formar, né, porque a gente se misturou aí nesse trabalho. E quanta experiência a gente tinha, né? Nenhuma, né? A gente não tinha experiência profissional. E é muito do que eu falo um pouco para o pessoal do 5º ano. Eu falo, gente, vocês ainda não podem se dar conta de quanto vocês sabem, né? Do que todos esses anos de graduação já não fazem parte ali de como vocês olham para as relações sociais, como vocês olham para os seres humanos, como vocês olham para as instituições, né? Enfim, e aí a gente começou esse trabalho e foi muito legal, porque o que eu mais tinha, assim, né, que ecoava em mim ali eram os momentos de supervisão, né? Que eram os momentos de reflexão, nas supervisões, e eu lembrava muito, assim, das professoras falando, né, da importância da escuta, né, da importância da escuta para que, de fato, você consiga construir um trabalho que faça sentido, né, pensando num projeto social, né, da importância de você entender que você tem um saber e o outro tem outro saber, e que os dois são igualmente importantes na execução, né, do trabalho, na construção de uma ideia, de um projeto, né, e que, sim, né, ocupamos lugares diferentes, né, e temos trajetórias diferentes, portanto, colaboramos de maneiras diferentes, e eu fui muito com essa ideia para o campo,
para o campo, né? Para esse meu primeiro emprego, e eu me repetia isso todo dia, né? E de fato e era só o que a gente, e era o que a gente tinha, sabe? E é muito interessante pensar porque isso foi um ganho, né? Porque daí necessariamente a gente precisa colocar o outro no lugar daquele que contribui igual eu contribuo, né? Então, enfim, né, foi um projeto que cresceu, deu certo, uma experiência muito legal, né? Vindo ali, né, de uma experiência de estágio, Legal. né? Muito E legal. vocês trabalhavam com arte, né, nesse projeto. É. Quando fala em arte, eu penso muito na psicologia analítica. Né? Jung trabalhava com arte e tal. Nesse caso, vocês não usavam a arte como uma forma de avaliação, nada. Ela era um trabalho, é isso? Olha, foi muito. Essa questão da arte foi uma questão que prontamente se colocou, né? Primeiro porque como esses homens, né, que haviam acabado de sair ali do sistema prisional, eles eram artistas, né? A gente falou, bom, então é óbvio que trabalharemos com oficinas de artes, né, aqui na favela, né? Porque era o que eles tinham ali como era algo que eles tinham já ali para trocar, né? E aí a gente começou a se perguntar, não, mas arte, por que arte? Mas será que então, ok, é o que a gente tem, mas então vamos tentar entender, considerando o que a gente tem, qual que é o sentido da arte, né? Por que é então um recurso interessante? Porque não é, aí a gente, né, fazendo ali a reflexão, não é um recurso interessante só porque é o que a gente tem para trocar. Né, o que será que a gente promove de fato nessa troca? Aí a gente foi estudar, né, arte e educação, né, e foi muito legal, porque a gente já tanto descobrindo o que era arte ali pelos estudos da arte e educação, como a gente foi descobrindo o que era arte, né, dialogando, na verdade, com o próprio fazer artístico ali, né, porque daí a gente conseguiu, a gente criou muito rápido, né, a gente criou oficinas de artes, né, de entalhe em madeira, graças a alguns moradores ali, né, da comunidade, que um deles chegou a ceder a sala da casa dele para que a gente pudesse trazer os jovens e as crianças para participarem das oficinas, né? E aí, enfim, nessa movimentação a gente foi reafirmando, né, ao mesmo tempo que descobrindo um lugar muito importante da arte, né, nesses processos que a gente vai entendendo que são processos que têm como norte ali a transformação, a conscientização, a emancipação, né, na verdade, processos de conscientização, né, de educação política também, né? E aí a gente foi descobrindo por que a arte ela tinha um valor aí, né? Porque qual que é a questão? A arte, uma vez foi um artista plástico no projeto e ele falou assim, né, conversando ali com as crianças, né, e com os adolescentes, os jovens. Ele falou que a arte, ela sempre vai contar uma história, né? Ou a arte vai contar a sua história, ou a arte vai contar a história do povo que você vive, né? Da sociedade a qual você pertence, de alguma maneira ali que de algum jeito te enraizou, né? Então, a gente foi percebendo, né, como a arte ocupa esse lugar de comunicação muito importante, né? Ela é um outro instrumento e ela é uma outra ferramenta, e aí a questão que a gente se colocava, né, era então a arte aqui, ela é fim ou ela é meio? Né? Eu lembro que a gente ficava se perguntando, não, mas a gente está fazendo arte para construir um espaço de educação, a gente está fazendo arte porque a gente gosta de arte, e qual é que é? É uma arte ali para mais ou menos, é meio, não é levada a sério, então, qual é que é? Né? Aí a gente falou, não, ela tem esses dois fins, né? Mas essa questão, e ela tem que ser real, né? Não pode ser uma arte para brincar, porque senão não é real, porque senão não tem o processo de criação, né, vias de fato, que é uma outra coisa ali que se coloca também como importante, né, valorosa aí no espaço
da educação, né, no espaço da troca, que é justamente o processo de criação, porque você, na verdade, se vê ali na possibilidade de conseguir concretizar alguma coisa que você imaginou, né? Então, isso tem um valor simbólico que não é perceptível, né? Não é simples mensurar, mas ela te coloca nesse lugar, né? Ela te coloca em relação com um objeto, né? A partir de algo que você pensou, que você fantasiou, que você percebeu, que você sentiu, alguma coisa que você quer falar, portanto, também está falando de uma relação sua com o mundo, né? No mundo, né? E enfim, e você comunica isso nesse processo de criação, né? Você comunica isso, né? Tem uma autora muito legal, ela é pedagoga e artista plástica, né? Stella Barbieri, que foi um dos estudos lá que a gente fez de arte e educação, a gente trouxe essa autora e várias outras ali, enfim. Mas a Stella Barbieri, ela fala também ela fala que a arte, ela ocupa um lugar. Não estou falando da arte ali necessariamente em projetos sociais de arte e educação, né? Ela fala que a arte na sociedade, né, no mundo, ela ocupa um lugar que preenche alguma fissura do processo de comunicação, né? Então ela fala assim: você tem aqui um objeto e você tem aqui um sujeito, né? E tem uma linha ali que comunica, por exemplo, que diz para esse sujeito qual que é o signo desse objeto, né? O que significa, qual que é o nome, o que ele representa, né? E aí ela fala que nessa linha a gente tem fissuras, né? Tem objetos, tem coisas que não são nomeáveis, né? E que você não exprime, às vezes, falando, fazendo um gesto, né? E que tem outras formas de você dizer algo sobre aquilo, né? E aí ela fala que a arte vem justamente ocupar ali um espaço nessa fissura, né? Portanto, ela está falando desse lugar aí, né? Da arte como comunicação, como atribuição de sentido, né? Então, é muito poderoso, né? Imagina, se você pensar que a arte, ela sai do currículo escolar, né? Quando? Né? Na ditadura, a arte sai do currículo escolar, né? Então, quando a gente está falando de uma maneira mais totalitária, né, de fazer a gestão pública, né, onde a diversidade ela não é importante, onde a criação não é importante, né, onde o conflito não é importante, né, porque o conflito é importante, ele tem que poder aparecer, né? A própria subjetividade, né? Porque a arte ela exprime algo que é daquela pessoa. Né? E quando você tira essa oportunidade, então você quer igualar todo mundo? Não. Nós somos diferentes, a gente tem direito de se expressar de formas diferentes, né? Exatamente, tem mais essa outra questão, exatamente, né? É uma outra maneira de eu me apresentar para o mundo, né? O que significa também ali que eu estou querendo dialogar com ele, né? Bom, nem sei porque eu cheguei aqui, Patrícia. Às vezes eu faço isso, tá? Aí eu faço isso em sala de aula, às vezes eu falo pelos cotovelos, quando eu vejo eu sair, aí eu preciso voltar. Que foi uma coisa que fez falta esse semestre, eu estar na sala de aula presencialmente com o pessoal, porque às vezes o olhar do outro me conta isso, né? Tipo, professora, para onde que você foi? Né? O que você está falando? Mas, enfim. Tá ótimo. Bom, mas então me fala um pouquinho do seu mestrado. Ah, bom, meu mestrado. Aí justamente vai longe. Não, eu vou tentar falar em menos de meia hora, tô brincando. O meu mestrado, ele aconteceu num momento em que eu já estava trabalhando há mais ou menos... Deixa eu ver, eu entrei em 2007 no mestrado, eu já estava ali há uns 6 anos, 6, 7 anos, trabalhando com organizações do terceiro setor. E aí eu comecei a me incomodar bastante de ter que desenvolver o meu trabalho a partir das organizações do terceiro setor. Né? Na verdade, foi um momento bem difícil assim, da minha vida profissional, porque, para mim, o que de verdade estava acontecendo era que
estava perdendo sentido, né, para mim, ter que desenvolver uma ação a partir das organizações do terceiro setor, né, por conta de uma série de coisas, das negociações e das relações ali com as políticas públicas e das relações com os financiadores, né, às vezes da iniciativa privada, né, comecei a me incomodar, eu falei, vou estudar o que são as organizações do terceiro setor. Aí eu fui fazer mestrado. Eu nunca, na verdade, esses momentos de mestrado, esses momentos, né, agora no doutorado, foram momentos que vieram muito do desejo de poder refletir de outra maneira a minha prática, né? E foi isso que aconteceu no mestrado também. E aí no mestrado que eu fiz, né, para poder pensar ali numa forma de olhar para as organizações do terceiro setor, foi estudando os processos de avaliação das organizações, né? Então, porque na época estava em ascensão, né, no Brasil, né, os processos de avaliação, eles começaram a ganhar muito espaço, né, dentro das organizações, né, ali também nas políticas públicas, e aí eu lancei a pergunta, né, então, o que se valora, né, quando se avalia, né, para o que esses processos de avaliação estão olhando? Né, pensando que, né, a partir disso, então, eu poderia fazer uma reflexão, poderia fazer uma análise, né, sobre o que de fato era importante para as organizações do terceiro setor. Né? E aí eu desenvolvi uma pesquisa a partir do Prêmio Itaú Unicef, né, que é um processo de premiação de projetos sociais, e não é só uma simples premiação, na verdade, né? Esse processo todo, né, do prêmio, ele, ao mesmo tempo que ele dá visibilidade, então, para determinadas ações, né, ele vai, de alguma maneira, ali, corroborando aspectos de uma qualificação das políticas públicas voltadas a essas populações. Né, populações, então, ali que esses projetos atendiam. Então, é uma dinâmica, ali um fluxo interessante, né, importante da gente olhar. Então, eu fiz uma análise, né, entrevistei algumas organizações, né, entrevistei a organização que fazia a coordenação técnica, né, do prêmio. E, enfim, né, eu fui ali, né, a partir das perguntas colocadas, a partir de como as respostas eram valorizadas, né, a partir da importância, né, que se dava a determinadas questões, né, portanto, o que se pergunta e o que não se pergunta, e como se faz a pergunta, né, ali na prática, né, nos processos de avaliação, sabe, nos questionários, nas perguntas, enfim. Mas foi legal, foi bem interessante, né? Foi bem interessante. Eu descobri muito, né, das organizações do terceiro setor a partir disso, né, para além, né, da experiência que eu havia tido até então, como também eu fui percebendo ali aonde que, de alguma maneira, os trabalhos eles são enrijecidos, né? Pelo financiador, né, por aquilo que o edital pede, né, que eram minhas questões ali já com o terceiro setor, né, e como eles vão corroborando uma dinâmica marcada por lógicas neoliberais de funcionamento, né, que é o que representa o próprio terceiro setor, né, essa parceria público-privado vai falando ali de um lugar de um deslocamento, né, das funções do Estado para as organizações do terceiro setor, né, e uma redução de gastos, né, muito grande a partir aí de que o terceiro setor está realizando, né, uma precarização dos trabalhos, né, o abandono o abandono de algumas pautas, né, e na verdade que são pautas sociais, né, e na verdade uma outra roupagem, né, para entrega dos direitos sociais, né, para
para a realização ali, né, de direitos já conquistados, enfim. Né? Então, o que a gente via ali nas organizações é que, assim, era muito forte o discurso sobre a cidadania, era muito forte o discurso sobre a participação, né? Mas era uma participação que se dava dentro das organizações, da parede para dentro, da porta para dentro, né? Não é mais uma participação de inserção no espaço público da comunidade, na praça da comunidade, né? No pensar para além da própria organização, né? Era uma participação na escolha ali dos projetos, das ações, né? Então você via que tinha muitas organizações que as crianças participavam da avaliação, que os adolescentes ajudavam a planejar a organização do próximo semestre, muito legal isso. Mas assim, tem ali uma dimensão do ser para dentro, né? Que é um problema. Né, que é um problema que se coloca ali a partir das ações das organizações, porque justamente se é pelo discurso da cidadania, né, que você está defendendo a realização da sua ação, né, então a gente está falando ali de um espaço que tem que ser um espaço público, né? Será que dentro da organização, né, na construção ali das ações da organização, essa participação que acontece, ela está falando, né, de um espaço público que pensa, né, os próprios direitos sociais, os direitos políticos, né? Que direito de participação é essa, né? Que é um direito, né? É um direito político a participação. Mas, enfim, né? Isso foi há 10 anos. É claro que a gente hoje, não à toa agora no isolamento, né, quando a gente vê o acirramento da violação de direitos, né, não à toa a gente volta a falar em espaço público, em ação coletiva, né, a gente volta a valorar aquilo que nos faz entender que há um comum, né, não à toa volta aí esses diálogos todos sobre o coletivo, porque justamente a gente está falando de uma crise aí da ocupação do espaço público, né? Que é uma questão que eu trago lá no meu mestrado há 10 anos. Né? Que espaço é esse? Né? Quanto que a gente entende que a praça é nossa? Quanto que a gente entende que a rua é nossa? Né? Quanto que a gente entende, né, enfim, que isso é uma troca, né? É uma troca com a prefeitura, é uma troca com o governo, né? É uma troca com a União, né? É uma troca. Quem é que tem a responsabilidade de cuidar da rua que eu moro, né? Será que eu não posso falar sobre isso em espaço nenhum, né? Como é que eu construo, como é que eu acesso o direito de ter semáforo na minha rua, né? Cadê esse espaço, né? Cadê o espaço que é o espaço público, né? Do debate, né? Do encontro, né, do acesso e da conquista dos direitos, né? A gente vive hoje, infelizmente, confusões, né, quanto a esse lugar. Né? Mas, enfim, né, foram essas questões ali que eu fui debatendo no mestrado, né? Que lugar é esse aí do terceiro setor que te coloca da porta para dentro, né? Na promoção de um direito. Né? Então, o que a gente está construindo, o que as organizações de fato estão construindo, né? Mas algumas organizações, né? É sempre bom lembrar que pesquisa tem sempre um corte, né? Você não consegue, de fato, falar do todo, né? É impossível em qualquer momento, né? Falar do todo. Né? A gente tem vivido nos últimos anos outras formas de se pensar também, de se ocupar esse espaço público. Né, 2013 ali começou, né, com aquela série de manifestações e a gente está até que enfim começando a entender que a rua é nossa, né? Enfim, né? Na caminhada, né? Na caminhada aí de 500 anos de colonização, né? Estamos na história. Legal. E nessa época você dava aula, não, né? Não. Não, na época do mestrado, não. Tá. Eu comecei a dar aula depois do mestrado. Entre o mestrado e o doutorado foi quanto tempo? Foram 6 anos. E aí, nesse intervalo, você trabalhou com o quê? Foram 6. Eu terminei o mestrado em 2009, entrei no doutorado
Isso, foram 6 anos. Eu trabalhei com projetos sociais, né? Eu voltei ali para os projetos sociais. Eu cheguei a ficar um tempo, resistir um pouco a voltar para as organizações do terceiro setor, né? Depois de um mestrado desse? Depois de um mestrado desse, com que cara que eu vou voltar para, né? Com qual sentido, né? Poxa. E aí eu fui trabalhar num centro cultural, né? Eu já tinha essa relação com as artes, já tinha essa relação com a cultura, e aí eu fiquei uns 2 anos e meio, mais ou menos, trabalhando num centro cultural, descobri que, olha, promover cultura, espaços de lazer, espaços de troca, enfim, Sempre um desafio. era mais difícil do que trabalhar na assistência, porque sempre as ONGs que eu trabalhei, elas trabalhavam em parceria com a assistência social, né? E não era fácil, assim, a escassez de recursos, enfim. Descobri que na cultura é mais difícil ainda, né? Então, mas foi uma experiência ótima porque, embora tivesse essa dificuldade toda ali, né, os artistas não param, né? Eles não param, né? Então foi um momento também de conhecer muitas referências, de muitas regiões de São Paulo, né? Através ali do próprio fazer artístico, né? Você ficar mergulhada num centro cultural significa você fazer outras leituras, né? Isso que eu no início chamei, né? Que eu falei, né? Tem muitas cidades dentro de São Paulo, né? Tem muitos Brasis, né? Dentro do Brasil. Né? Então, também foi um momento importante, mas uma hora deu, né? Eu falei, não, gente, eu estou precisando voltar ali, entre aspas, a pisar em outros territórios, né? Eu estava no centro de São Paulo, tal, eu falei, não, eu preciso pisar em outros territórios, e aí, enfim, né? Acabei encontrando, consegui um trabalho num abrigo, né? Aí eu fui ser coordenadora, né, de um SAICA, o que a gente chamava de abrigo, né? Os SAICA são serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, que foi o trabalho mais difícil que eu fiz na minha vida, né? Pela dificuldade, na verdade, de conseguir organizar um trabalho que fosse que construísse ali um ambiente, um espaço de saúde para as crianças, para os adolescentes e para os trabalhadores que ali estavam. Né? A realidade dos SAICAs, ela não é fácil. Né? É um serviço de acolhimento e é muito difícil lidar com tudo que atravessa um serviço de acolhimento. Né? São muitas dores ali, são muitos sofrimentos, são muitas crianças que não precisariam estar lá, né? Então a gente convive muito também com a dor da criança que, honestamente, não precisava ter saído de casa, né? Então, enfim, é um lugar atravessado por muitas violências, né? Então foi um trabalho muito difícil, mas enfim, né? Aí eu saí desse SAICA e fui fui para Brasilândia, trabalhar com enfrentamento à violência doméstica contra crianças e adolescentes na rede pública de educação. Que trabalho lindo. Olha, tem que ter muita força para fazer tudo o que você fez até hoje, né? Realmente demanda muita força. Todos os seus trabalhos são muito desafiadores. É desafiador e assim, e cansa, viu? Cansa, é sofrido, mas a questão é que a cada dia que você realiza o trabalho, ele traz o sentido de novo dele. E isso te alimenta, né? Isso te alimenta, porque daí é um cotidiano que, né, que fala de você, né, que fala do seu lugar no mundo, né, que fala da importância dessa troca, né, que fala, né, que vai trazendo também outros afetos, né, outras coisas ali a partir das próprias relações de trabalho, enfim, né, nunca
não abandonarei. Mas como você estava me comentando um pouquinho antes, também foi esse teu trabalho que te levou para o doutorado, né? Foi, porque... Peraí, deixa eu pôr essa xícara mais para cá. Porque eu estava, então, né, desenvolvendo esse trabalho na Brasilândia, e aí eu comecei a entender, né, que a gente precisava, na verdade, deslocar totalmente as estratégias de ação que, de fato, promovessem um enfrentamento à violência contra a criança. E era muito difícil lançar mão ali de uma estratégia que, de saída, a gente entendesse que, de fato, pudesse ser eficiente, sabe? Então, era muito angustiante. Era legal o trabalho, era bom, eu acho, sim, que ele tinha impactos ali na realidade e tal, mas, enfim, né, a gente precisava poder também falar ali a partir de um outro lugar, né, da violência contra as crianças, né? E aí, um pouco por conta dessa dificuldade, né, de pensar essa prática e também percebendo que o próprio cotidiano da prática impedia o próprio processo de reflexão, que foi uma coisa que eu senti muito ali, né, também trabalhando no abrigo, né, a gente ficava tão tomada pelas emergências cotidianas, mas tão tomada, né, imagina, era a vida, né, de 16 crianças e adolescentes, né, não estamos falando de qualquer relação, né, enfim. Então, esses espaços, que foi uma coisa que eu senti nesses dois trabalhos, né, que, na verdade, esses espaços de reflexão iam se enfraquecendo, né, iam perdendo lugar, né, e aí, como eu já tinha ali planos de fazer doutorado, né, mas eu não estava planejando para aquele exato momento, né, eu estava com tantas questões, mas tantas questões, e comecei a falar com pessoa aqui, pessoa ali, quem trabalha, quem trabalhou e tal. Eu falei, poxa, gente, acho que dá para, talvez seja o caso, então, de eu levantar um processo de pesquisa, né? Aí eu falei, poxa, agora é a hora, acabou o financiamento, né, do projeto que eu estava trabalhando, então, ele não foi renovado, né? Eu falei, então, para onde que eu vou agora? Eu acho que, então, agora né, se abre aí um espaço para eu poder fazer a pesquisa de doutorado, né? E trabalhar essa questão, né? Então, é o que eu estou agora finalizando, né? E aí foi o doutorado também que reacendeu aquela chama da docência. Foi, né? Porque assim, o doutorado, ele te coloca ali numa relação tão intensa, né, com a vida acadêmica, que você volta a se apaixonar de diferentes maneiras, né? Se apaixonar ali pela relação com o processo de conhecimento, né? E a relação com a troca que isso implica, né? O próprio conhecer, né? Com a troca com os outros, com a troca da sala de aula, né? Com a circulação ali, né? Pelos espaços de encontros científicos, né? Então fala muito, você começa a viver muito, né? Esse lugar aí do debate da teoria sobre a prática, do debate da teoria, os prazeres que isso traz, né? Além das dores, claro, né? A academia não é um lugar simples, né? Como as instituições em geral não são, né? Mas tem esse lugar aí, né, da troca com o outro para pensar a própria produção, construção, né, e os deslocamentos ali do próprio processo de conhecer, né, que te coloca em relação com a sala de aula, né? E aí você fica com vontade de estar ali na sala de aula, né? E você está dando disciplina ou só supervisão de estágio? Eu dei uma disciplina esse semestre, que foi Sociedades com Comportamentos Grupais, né? Que foi muito boa, né? Foi muito bom para mim dar essa disciplina.
E para os alunos e para as alunas também, né, foi um espaço importante, pelo menos foram esses os retornos aí que eles foram me dando do semestre, né, porque justamente é uma disciplina onde você começa a tratar de várias questões que dizem respeito à psicologia social, né, então a gente trabalha muito como a psicologia social ela foi se construindo, né, foi se constituindo no contexto latino-americano, né, como que a gente foi abrindo um lugar, né, a partir da construção teórica e prática, né, como a gente foi abrindo um lugar para uma teoria que pudesse, de fato, falar da nossa realidade, né, então a gente começa, né, tá aí nesse processo de não ser tão eurocêntrico, né, na nossa produção de conhecimento, né, não abandonamos alguns autores, né, europeus, que são muito importantes para a gente, claro, para a psicologia social, mas a questão é que essa disciplina vai falando ali de uma série de conceitos e de teorias que vão dizendo da realidade latino-americana, né? Então, foi muito foi um bom alimento poder falar a partir daí esse semestre, inclusive, né? Então, a gente debater ideologia, a gente debater identidade, né, como metamorfose, né, a gente poder falar de uma inclusão social, que é uma inclusão perversa, né, a gente, enfim, né, poder falar do papel da mídia, né, do papel da propaganda, né, na construção das ideologias que vão mascarando a realidade, né, que vão obscurecendo que somos sujeitos históricos, né, sujeitos sociais. Então, passar por aí esse semestre na pandemia foi emocionante, porque e foi um espaço de muito debate, porque justamente muita coisa ganhou espaço na pandemia, né? Muita Sim. coisa ganhou visibilidade, né? Essa desigualdade social que faz parte até hoje, né, da história do Brasil, né, de maneira geral ali da história da América Latina, né, que ocupa sim um lugar de exploração ainda, né? Enfim, poder falar disso nesse momento onde justamente essa desigualdade ganha visibilidade, porque foi isso que aconteceu, né? Escancarou muita coisa, né? Escancarou muita coisa, porque justamente muita coisa também se acirrou, né? A gente conviveu esse semestre com o acirramento da violação de direitos humanos, né? Não só por aquilo que a pandemia coloca como risco, né? Mas por justamente ao colocar em risco as realidades, elas se tornam visíveis, né? Então, enfim, né? E aí foi um pouco mais fácil trabalhar algumas coisas porque elas estão mais ali para serem vistas, né? Uhum. Mas, infelizmente, foi uma volta triunfante, né? Vamos dizer assim. só que, olha, Patrícia, eu não sei, viu? Porque mesmo que isso tudo tenha ganhado força, mesmo que muitas coisas tenham ganhado visibilidade, muitas não ganharam, né? Muitas, eu acho que como vivem as populações pobres, negras, periféricas, nessa hora, em parte essa realidade ganha visibilidade, né? E ganha visibilidade ali a partir da injustiça, né, social. Então, quando aparecem os números, né? né? Que as mortes acontecem mais nessas populações, e é isso que mostra, né? O quanto que. É isso que mostra, mas aí qual que é a questão, né? Porque as coisas aparecem, só que muitas outras não aparecem, né? Então, a gente teve um ganho ali, por exemplo, em sala de aula, de discutir coisas que todo mundo está vendo, né? Só que tem as outras tantas coisas que ninguém está vendo, né? E que vai continuar não vendo. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de que as pessoas nas periferias morrem mais,
a gente fica falando muito dos números e não dá nome aos números, né? E eu acho que também daí vem essa atitude negacionista generalizada da população em relação ao que é a pandemia. Então, a gente conviver com discursos de é uma gripezinha, é só tomar tal remédio, precisamos olhar para a economia, enfim, né? A gente conviveu com uma série de narrativas que vão obscurecendo também, de fato, o que significa, por exemplo, esse número aí que periferia morre mais, né? A gente sabe o que está acontecendo, vias de fato? A gente não sabe. Algumas coisas ganharam visibilidade, mas ainda assim a gente não sabe, né? A gente não se relaciona com isso. A gente sabe o que está acontecendo dentro das instituições? Mais ou menos. Né? A gente sabe o que é fome? A gente não sabe o que é fome. É muito sério isso. As pessoas estão morrendo de fome. Elas perderam o trabalho, estão morrendo de fome, claro. Na verdade, a gente teve uma redução significativa dessa população que passa fome aqui, né, nos governos do PT, sim, o Fome Zero, eles tiveram, sim, um impacto significativo na vida das pessoas, né? Reduziu a 2% a população que passa fome no Brasil, né? Ela volta a ganhar outros números. Então, assim, a gente sabe o que é fome, morrer de fome, nossa, é tão estranho, né, pensar nisso, morrer de fome, gente, isso é real, é morrer de fome, sim, é morte, morrer de fome. Você pega o vírus, seu corpo não vai ter imunidade. Como é que vai te proteger? Você não vai ter um hospital que vai ter ventilador para segurar a sua própria respiração, né? Enfim, a crise ela não é só sanitária, né? A crise é sanitária, a crise é social, a crise é econômica, a crise é institucional, né? Não é qualquer coisa esse momento, né? E aí, é claro, né? Aí as forças também aparecem, né? Esses lugares aí, né? Como eu estava dizendo, né, o coletivo ganha outra importância agora, né? A gente começa a falar da importância, né, da gente não fazer mais, não construir mais também na nossa luta, nossa resistência a partir do nosso lugar, né, de fala, né? A gente precisa ali do encontro entre os movimentos, né, entre os partidos, né? Tem uma força ali de alguns partidos políticos, né, para que de fato as pautas sejam colocadas, né, de uma outra maneira, de maneira mais coletiva, né? Enfim, outros pactos, né? A gente tem falado da importância de construir outros pactos, né? Justamente para que a gente possa conquistar os direitos sociais, né? E sair um pouco desse estado de terror, né? E obscurecimento, né? E, enfim, escamoteamento da própria realidade. E você trabalha de uma forma bastante ativa, né? Você trabalha, inclusive, no CRP, certo? Certo. Trabalho lá no CRP. O CRP é um lugar muito ativo, né? De muita ação, de muito trabalho, porque, assim, o CRP, ele tem funções, né? As funções precípuas do CRP, elas são orientar, regulamentar, disciplinar e fiscalizar a profissão, o exercício da profissão, né, da psicologia. Isso, né, na verdade, significa muita coisa, né? Porque, assim, imagina que construir orientação, né, necessariamente tem que passar por um amplo diálogo com a sociedade, com a categoria, né? Então, por exemplo, o que a gente faz, o que não se deve fazer, por que a gente olha para isso e não de outra determinada maneira, né, para o mesmo tipo de ação, enfim, né? Tudo que a gente constrói, na verdade, já ele é já um produto ali de um processo, né, de diálogo. E aí, diálogo com quem? Diálogo com a categoria, diálogo com os movimentos, diálogo com os coletivos,
né? Enfim, e nessas a gente vai construindo também nossas defesas, né? Então, como eu estava, o que a gente defende, né? Quais são nossas pautas, né? Então, essa gestão, eu sou conselheira, né, do CRP, essa gestão, ela se coloca como norte de ação uma psicologia para todo mundo e uma psicologia que se faz com direitos humanos, né? Então, assim, a gente está falando de uma leitura da psicologia, né, que se pretende ser e se pretende agir pensando nos direitos humanos, essa é a nossa ética, né? É assim que a gente age, é assim que a gente trabalha, né? Porque a psicologia, né, na verdade, ela tem uma dívida muito grande, né, com a sociedade, porque por quanto tempo os saberes psi, eles não foram usados e capturados para psicologizar, manicomializar, patologizar, né? Como é que a psicologia ela foi muito tempo usada, na verdade, para promover esses aprisionamentos, né? E essa individualização, né, de questões que, na verdade, são questões que são sociais, né? Então, né, na verdade, todo o nosso trabalho é poder pensar a nossa prática ali, né, numa prática que, além de construir direitos humanos, é uma prática que precisa destruir preconceitos, né, destruir criminalizações, né? Por exemplo, a gente teve que lutar contra essa ideia da cura gay. O que é isso? Né? Então, olha só, né, para que seja possível que isso apareça, né, a gente está falando de uma possibilidade de que isso apareça, né? Então, é todo um trabalho, né, de olhar, conversar, orientar, né, construir diálogo, construir espaços de reflexão, né? Então, o CRP ele acaba atuando nessas várias lutas, né, enfrentamentos, né, nos direitos das crianças e adolescentes, das populações idosas, da violência contra a população negra e periférica, da violência contra a mulher, né, da supermedicalização na escola, né? Então, na verdade, a gente acaba trabalhando necessariamente nas interfaces, né? Então, é um lugar, olha, é um lugar muito interessante, né? Um lugar muito bom de estar, né? Porque de fato a troca lá ela é muito diversa, né? Marcada muito pela diversidade, né? Tanto de pautas como de pessoas. Então é um constante diálogo com a academia, com os movimentos, enfim. É isso aí, né? É construir e reconstruir a ciência-profissão, né? Pensar também nessas teorias, né, que são teorias latino-americanas, né? Então também a gente fala muito também a partir de um lugar que descoloniza o saber, né? Gente, olha, eu falei esse semestre, a gente não tem dimensão das autoras maravilhosas que a gente tem na América Latina, a gente não conhece. E elas são incríveis, a gente tem coisas incríveis que fazem, é muito diferente ler, sei lá, ler a Julieta Paredes, que é ali da psicologia social comunitária, e ler um autor que você gosta muito, que te toca também, que é europeu. Quando você lê a Julieta Paredes ali falando da psicologia social comunitária, você está reconhecendo muito rápido o discurso dela, sabe? E isso te impacta de uma outra forma, e te coloca numa relação diferente com o processo de aquisição, né? De reflexão, de conhecimento, enfim. É uma teoria mais próxima da prática, né? Mais próxima da realidade. Necessariamente, né? É assim que se funda a psicologia social no Brasil, né? A gente tem uma história, e foi uma conquista, né? A gente ter o nosso lugar dentro do nosso país, né? Quando a gente tem ali a fundação da Abrapso, né? Da Associação Brasileira de Psicologia Social, e antes da Abrapso, né, ao LAPSE da América Latina, era justamente desse lugar que a gente estava falando, né, que a gente precisa construir uma psicologia, eu estou falando da psicologia social, né, que a gente precisa construir uma psicologia a partir do chão da nossa realidade social, né, e que, portanto, a gente precisa poder
discutir questões que pertinem a esse olhar para a nossa realidade, né? E como é que na construção do conhecimento você entra em contato com essa realidade? É a partir da prática. Né? Então, a gente fala da praxis, né? Da importância, né? Da praxis, dessa troca na construção do conhecimento que se dá numa reflexão sobre a prática, né? Então, a gente, a partir dessa vivência, né, a partir desse olhar para a própria realidade, é que a gente vai construir a nossa teoria, por que tem que ser assim, né? Por que consensuamos que é assim, né? Ali, desde o final da década de 80, né? Consensuamos que é assim porque a psicologia social, ela se toma, né, o compromisso de poder ser, sim, né, uma prática voltada para a transformação social, uma prática voltada para a desideologização, né, uma prática voltada para a mudança nas relações de poder entre as pessoas, né? Então, necessariamente, a gente vai ter que construir conhecimento a partir da nossa própria história, né? E justamente, né, nisso não corroborar, mais uma vez, um lugar daquilo que apaga a própria história. Né? A gente tem uma história que é nossa, né? Que é da pessoa latino-americana, que é da brasileira, que é do brasileiro, né? Enfim, é a partir daí, né? Por isso que a gente precisa, né, desse conhecimento aí que está necessariamente sempre pautado pela prática. Né? Luciane, eu não costumo fazer essa pergunta, tá? Então, sinta-se à vontade se você não quiser responder. Mas é muita luta na sua vida, né? É muita luta. E o que você faz para relaxar? Porque você precisa de uns momentos para relaxar, né? Olha, eu escuto música, preferencialmente ao vivo. Que é algo que agora não temos acesso, né? Uhum. Mas eu gosto muito de artes, né? De fato, as artes, elas ocupam um lugar, assim, bem importante na minha vida, né? Eu nunca estudei artes, né? Eu nunca entrei num processo de formação para ser uma artista, mas eu sou uma excelente espectadora. O que eu mais estudei um pouquinho ali de artes foi dança, né? Também tem uma relação muito forte com a dança. Mas eu escuto muito música, gosto muito de escutar música ao vivo, gosto muito de jazz ao vivo, gosto muito de samba ao vivo, amo samba, é impressionante como eu me sinto viva quando eu escuto samba, né? Bate de verdade nos compassos do meu coração. Né? Tem sim algo ali que te enraiza, né? Quando você está na troca com uma construção que faz parte da construção da sociedade que você vive, né? Então, é um espaço de muita saúde para mim. Gosto muito também de música clássica, adoro um concerto, né? Desde criança, eu escuto muita música clássica. MPB, claro. Gosto muito de exposição de artes plásticas, amo artes plásticas. E, enfim, eu acho que é muito ali, né? Eu acho que é muito nessa troca com as artes, com as amigas, com os amigos, né? Que eu vou encontrando. E minha casa também é um espaço de descanso para mim, né? Adoro minha casa. Eu gosto de ficar aqui fazendo nada planejado. Vamos ali no que pode acontecer. Legal. Bom, e tem algo que você gostaria de compartilhar que eu não te perguntei? Eu tenho algo, sim. Logo que você me falou, me vieram as alunas e os alunos na cabeça, né? Eu já falei isso para eles, claro, mas eu queria agradecer eles, né? Agradecer a companhia desse semestre, agradecer tanto afeto bom que a gente pôde trocar, né? Agradecer que eles resistiram ali até o final,
né, assistindo aula online, participando, perguntando, estudando para a prova, né? Enfim, a gente conversou muito sobre isso, né? Também de que, apesar da gente viver uma perda aí que, né, nada vai substituir, né, a sala de aula presencialmente, né? Mas considerando todas as outras dificuldades aqui na pandemia, né? Acho que teve essa possibilidade, né, de ainda assim a gente poder viver o afeto de modo online, né? Para a gente, tanto para mim quanto para elas e para eles, foram momentos de respiro, sabe? Foram momentos de muito respiro, né? Foram bons encontros, né? Que seja assim sempre. Estou morrendo de vontade de poder ver todo mundo, abraçar todo mundo, né? Lembrar das carinhas, né? Até porque nas últimas semanas eles deram uma sumidinha, né? O pessoal parou de aparecer, né? Essa coisa de desligar o áudio atrapalha bastante, né? O debate, né? Atrapalha, né? O que vem, né? Uhum. Mas, enfim, né, estávamos todos lá, né? Só queria agradecer, tenho a agradecer aí todos esses momentos Legal. bons. E eu gostaria de agradecer você, gostaria de agradecer essa entrevista rica, toda essa história de vida, agradecer o seu trabalho, né? Agradecer tudo que você tem trabalhado em prol do social, em prol das pessoas, desses adolescentes que não tem quem olhe por eles, né? Então, eu admiro muito quem entrega a vida dessa forma, com um trabalho assim. Eu estou até emocionada. Mas é muita admiração mesmo, e agradeço. Agradeço ter participado da entrevista, agradeço ter você no quadro de professores. Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço essa super ideia sua. Né? Eu acho que é desse lugar que você fala também, né? Desse lugar que eu trabalho também é um lugar que você fala, né? Que é o lugar do encontro, é o lugar de escutar o outro, né? É o lugar de entender com quem que a gente está convivendo, né? Para que também a gente possa entender melhor que escolhas que a gente está fazendo, né? Dessa convivência, né? Porque a escolha sempre acontece, né? Então é bom que cada vez mais a gente tenha consciência né? Da escolha que a gente está fazendo, de quem está do nosso lado, né? Afinal de contas, né? Onde estão nossos parceiros, né? E nossas parceiras, né? Acho que falamos de um mesmo lugar, viu? Muito obrigada a você. Então tá. Então, um beijo para você, e eu espero que a gente possa se encontrar presencialmente muito em tomara, breve. gente, tomara. Nos encontraremos, né? Antes de você terminar a graduação, Com a gente, certeza. vamos torcer aí, né, que de fato, né, uma gestão da crise possa ser, né, construída, né? Sim. Tá ótimo, Luciane. Tá Então, bom. um beijo para você e Um obrigada mais uma beijão, vez. imagina, obrigada a você. Eu fico muito feliz em trazer para vocês essas histórias tão ricas, tão inspiradoras, tão cheias de força e vida. Se você quer conhecer outras histórias, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta e compartilhe. Um beijo e até a próxima.